Vamos para mais um vídeo da nossa série Sua Dúvida aqui no canal Sala de Trânsito, quando você manda o seu questionamento e a gente tenta responder aqui em vídeo, comentando da forma mais detalhada possível a sua questão. No final eu digo como é que você faz para enviar sua dúvida aqui para a gente. Então vamos dar uma olhada na dúvida desse vídeo, que foi deixada aqui pelo José, né, que é uma pessoa que sempre nos acompanha lá nos vídeos, aqui nos vídeos no YouTube. E a pergunta dele é a seguinte, é uma sugestão, na verdade, né? Fazer um vídeo ensinando como contar a pontuação, inclusive quando surgem pontuações no ano seguinte, para questão de suspensão e tudo mais. Então vamos lá, olha, a questão da pontuação, né, ela consta lá no artigo 259 do CTB e tem a ver com a natureza da infração cometida, né? Ou seja, se a infração ela é de natureza leve, média, grave, gravíssima. Então é justamente isso que eu trago inicialmente aqui para vocês, ó. A infração de trânsito ela pode ser de natureza leve, ela pode ser de natureza média, a infração de trânsito ainda pode ser de natureza grave e a infração de trânsito ainda pode ser de natureza gravíssima, né? Aí nós temos aqui as questões sobre valores, né, das multas, né? Uma infração de natureza leve, por exemplo, ela custa R$ 88,38, na infração de natureza média R$ 130,16, na infração de natureza grave R$ 195,23 e na infração gravíssima R$ 293,47. E tem a questão da pontuação, né? Na infração de natureza leve são 3 pontos no prontuário ali, né? Na infração de natureza média são 4 pontos, grave 5 e gravíssima 7. Esse é o grande detalhe aqui. Tem um outro ponto importante, ó. No caso da infração gravíssima, ela pode ser multiplicada por 2, ela pode ser multiplicada por 3, ela pode ser multiplicada ainda por 5, ela pode ser multiplicada por 10, por 20 e até por 60, né? E isso aqui tem a ver com os valores das multas de trânsito, né? Porque o pessoal começa a imaginar gravíssima vezes 3. Bom, se são 7 pontos aqui, significa dizer que esse cara vai receber 21 pontos no prontuário? Não. O que está sendo multiplicado aqui é o valor. Gravíssima vezes 2. Dirigir um veículo de categoria diferente. É uma multa que custa R$ 586,94, por exemplo. Sem habilitação, gravíssima vezes 3, R$ 880,41. Vezes 5, ultrapassar em local proibido, R$ 1.467,35. Vezes 10, alcoolemia, R$ 2.934,70. Vezes 20, utilizar o veículo para bloquear a via de maneira deliberada, né? A multa é de R$ 5.869,40. E gravíssima vezes 60, que é o organizador dessa conduta, exemplo, um protesto, seria uma multa de R$ 17.608,20 apenas. Então perceba que o que multiplicou aqui não foi a pontuação, foi o valor. Numa multa gravíssima vezes 3, vou dar um exemplo aqui, ó, a infração do artigo 193 do CTB, que é transitar ali pela calçada ou pelo passeio, transitar pelo acostamento com o veículo. É uma infração gravíssima vezes 3. Qual o valor da multa? O valor da multa é R$ 880,41, tá certo? Esse é o valor da multa. Quantos pontos na carteira? 7 pontos no prontuário. Por quê? Porque ela é gravíssima e gravíssima são 7 pontos. Nesse caso aqui, você não multiplica a pontuação, senão não faria sentido. Quando é que não teria essa pontuação multiplicada? Quando a própria infração prevê, de repente, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Exemplo, alcoolemia. Uma infração do artigo 65 do CTB é uma infração gravíssima vezes 10. Quantos pontos no prontuário? Nenhum. Porque nesse caso tem suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 meses. Então você não vai ter o registro de pontos. Então é uma situação excepcional. Esse próprio artigo 259, lá no seu parágrafo 4º, ele vai trazer essa previsão para a gente de que numa situação como essa não vai haver o registro de pontuação. Porque o próprio texto da lei já prevê a suspensão do direito de dirigir. Mas por que não registra ponto nesse caso? Porque senão você teria o sujeito sendo punido 2 vezes, né, em decorrência do mesmo fato. Em outras palavras, você teria o cara punido ali por uma suspensão direta, como é esse caso aqui, ó, e você ainda teria 7 pontos que poderia fazer com que ele fosse suspenso pelo acúmulo de pontos no prontuário. Por isso que o legislador entende que não deve haver o registro de ponto nas infrações que prevê a suspensão do direito de dirigir de forma direta. Então, como é que funciona aqui essa penalidade de suspensão do direito de dirigir, né? Que a pontuação tem a ver diretamente com essa situação, né? Que está lá no artigo 261 do CTB, né? Quando ocorre ou não a suspensão. Vale lembrar, repito, no caso das suspensões de forma direta, não há registro de pontuação, mas nos demais casos tem um registro de pontuação.
E é possível que o sujeito seja suspenso. A gente sempre olha, e é importante isso ficar muito claro, ó, o lapso temporal de 12 meses. Significa dizer que o cara pode ser suspenso aqui quando ele alcançar 20 pontos no prontuário no período de 12 meses, quando ele alcançar 30 pontos no prontuário no período de 12 meses, ou quando ele alcançar 20 pontos no prontuário no período de 12 meses. Nem sempre foi assim, né? Eram 20 pontos, até que a Lei 14.071 de 2020 alterou esse artigo 261 do CTB para fazer essa gradação aqui. Então, quando é que suspende em 12 meses com 20 pontos? Se o sujeito cometeu 2 ou mais infrações de natureza gravíssima nesse período, tá certo? Quando é que suspende com 30? Se ele cometeu uma infração de natureza gravíssima nesse período e outras infrações de outras naturezas. E quando é que suspende com 40 pontos? Se ele não cometeu nenhuma infração gravíssima nesse período, mas cometeu várias graves, médias e por aí vai. Ou se ele tiver no prontuário o famoso EAR, o exerce atividade remunerada. Independentemente da quantidade de infrações gravíssimas, só suspende a habilitação dele com 40 pontos no prontuário, sem contar que ele ainda pode fazer, para evitar a suspensão, o chamado curso preventivo de reciclagem, se ele alcançar 30 e não mais que 40 pontos no prontuário nesse período. Até 39 está tranquilo, ele vai fazer o curso preventivo de reciclagem. Então, vamos imaginar aqui uma linha do tempo. Ó. A gente sempre leva em consideração a primeira infração. Vamos chutar aqui, vamos pensar que em outubro de 2022 esse cara levou uma infração de natureza grave, 5 pontos no prontuário, tá certo? Quando é que essa pontuação aqui vai sair do prontuário dele? Em outubro de 2023. Independentemente dele pagar ou não a multa, outubro de 2023 essa pontuação vai embora. Até lá ela fica aqui, ó. Com 5 pontos no prontuário, como ele não tem nenhuma gravíssima, significa dizer que a habilitação dele só seria suspensa se ele alcançar 40 pontos no prontuário, ou seja, entre outubro de 2022 e entre outubro de 2023, certo? Vamos imaginar que ainda no ano de 2022, só que agora em dezembro, né, ele cometeu uma infração de natureza média, mais 4. A habilitação dele continua sendo suspensa com 40 pontos, beleza? Chegou agora esse ano, em 2023, em março de 2023, ele cometeu uma infração leve. Olha, ele já tem 12 pontos no prontuário, a habilitação dele ainda suspende com 40. Avança aqui um pouco mais, em junho desse ano, junho de 2023, ele comete uma infração gravíssima. Opa, agora tem uma gravíssima, a margem dele caiu de 40 para 30 pontos. Só que ele ainda não vai ser suspenso, ó, 7 com 3, 10, com mais 9, 19 pontos no prontuário, se ele alcançasse aqui 40. E aí, ó, essa aqui vale lembrar que essa pontuação só sai em dezembro de 23, essa em março de 24, essa em junho de 24, tá certo? Pode ser que nem entre, pode ser que o processo administrativo dure mais do que 12 meses e isso nem conste, mas se for suficiente para instaurar processo de suspensão, vai ser instaurada suspensão. Aí vamos pensar mais um pouquinho aqui, ó, avança e em julho de 23 ele leva outra gravíssima, mais 7 pontos. Então a margem agora caiu para 20, tá certo? 20 pontos no prontuário. Só que deu 20, ó. 7, 7, 14, com 3, 17, com 4, 21, com 5, 26 pontos no prontuário. Então o DETRAN, que é o órgão competente aqui, tem o prazo para instaurar, prazo de 5 anos para instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir. Instaurado esse processo de suspensão, esse cara, ele ainda assim vai ter direito à defesa. Esse cara tem direito a recurso, a JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, e ele tem direito a recurso em segunda e última instância administrativa. Se não for aceito, ele não se defender, o processo, as decisões não forem favoráveis a ele, então ele pode pegar aqui, ó, de 6 meses a 1 ano de suspensão, tá certo? É isso que acontece, e a pontuação só vai caindo conforme for completando ali aqueles 12 meses, a pontuação vai contar, porque não conta mais, não serve mais para nada, para fim de suspensão, a não ser que tenha dado esse bloco punitivo aqui, né? Ou mesmo para impedir a realização de um curso especializado com reincidência em infrações gravíssimas, impedir a mudança de categoria com reincidência em infrações gravíssimas em 12 meses, enfim, então essa pontuação ela vai saindo ali, tá certo? Então essa seria a lógica para observar a questão da suspensão do direito de dirigir. E se você quiser mandar a sua dúvida, você pode mandar para cá no nosso site, é só entrar lá no salatrans.com/contato, você vai encontrar lá um formulário que você pode mandar a sua dúvida e pedir que ela seja gravada aqui em vídeo. Tem também um contato via WhatsApp, que você pode ver a possibilidade de mandar um vídeo com a sua pergunta e a gente exibe aqui e faz a resposta na sequência.
ou você pode deixar nos comentários a sugestão de vídeo para a gente tentar produzir. Foi um tema que não tivesse sido gravado ainda, a gente tenta produzir aqui para você da maneira mais detalhada. Se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha sabe que a ideia é essa, é compartilhar informação e vai todo mundo aprendendo aqui, tá certo? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.